podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O processo de aprovação do novo curso de Medicina da Universidade Católica foi demorado e complexo, mas chegou ao fim em 2020. Em setembro de 2021, os 50 primeiros alunos do novo curso começaram as suas aulas no novo campus universitário da Católica, com a parceria do Grupo Privado Luz Saúde com a sua rede Hospital da Luz e um corpo docente criado de novo. A novidade, porém, não se fez apenas no enquadramento privado deste curso ou num edifício construído de raiz. A mais surpreendente talvez tenha sido a do método pedagógico que este novo curso de Medicina escolheu adotar. Classe médico. Um método pedagógico completamente novo na medicina portuguesa, uma mudança radical no chip de professores e alunos. O ensino de medicina neste curso da Católica obrigou a algumas adaptações na mentalidade de quem aceitou vir para cá dar aulas. E com certeza surpreendeu positivamente, esperamos, os alunos que saíram do ensino secundário tradicional e estão agora quase a terminar o seu primeiro ano de medicina. Bem-vindo, professor António Medina de Almeida. Obrigada por ter aceitado o convite para participar neste podcast do Hospital da Luz Católica. Eu que agradeço. O António Medina de Almeida é médico no Hospital da Luz de Lisboa e dirige a Faculdade de Medicina da Universidade Católica, integrando também naturalmente o seu corpo docente. Mas connosco está também alguém cujo testemunho pode ser uma prova de vida para tudo o que foi construído nesta faculdade até hoje. Bem-vinda, Ana. Obrigada também por ter aceitado participar neste podcast. Obrigada, é sempre um prazer falar da minha experiência. Boa. Então vamos começar por si, já que é um prazer. E é bom falar da sua experiência. Que tal estão a correr as aulas? Como é que isto é tão interessante e diferente como andam a dizer-nos? Estão a correr muito bem e realmente sentimos a diferença logo desde o início. É completamente diferente aquela coisa de... Eu, por acaso, era um medo que eu tinha. Era aquela ideia de que só se começava a gostar do curso de Medicina a partir do nosso quarto ano, que era quando começavam as coisas práticas. Era uma coisa que nós ouvíamos muito dos alunos mais velhos. E depois cheguei aqui e percebi logo que não era assim e que não valia a pena estar preocupada com isso. Porque logo na minha primeira semana, na minha primeira aula de Skills Lab, deram-me um estetoscópio para as mãos e disseram: isto aqui vai ser o teu instrumento de trabalho, vamos aprender a usá-lo e não vale a pena estarmos aqui a atrasar estas coisas. Uma coisa que é tão básica e tão essencial na vida de um médico. Exatamente, e sentimos que não havia essa ideia de termos que deixar andar e de esperar. Ana, tem amigos noutras faculdades de Medicina? Sim, e como também entrei noutra faculdade, acabo por manter contacto na mesma com outras pessoas. E vão falando uns com os outros sobre como é que é, de certeza que eu imagino que os seus amigos lá fora tenham curiosidade. Sim, vão perguntando e também eu vou perguntando a eles como é que está a correr e continuamos a falar muito. E é engraçado ver as diferenças, especialmente agora no primeiro ano, que nos outros lados é muito mais focado na teórica e se calhar sabem descrever muito melhor por onde é que passa o certo nervo e se começa aqui, acaba ali, passa atrás, não sei o quê e por aí afora. Mas depois aconteceu uma situação muito engraçada em que eles estavam a preparar-se para o oral de anatomia, começaram a descrever o nervo vago de um lado para o outro e segue e desce e sobe e vai para onde for e depois no final ele diz: mas falta-vos dizer que inerva aqui isto. E eles: pronto, esqueci, mas não interessa. Eu: sim, mas falta-vos isso porque faz isto e aquilo. E eles: não, funções ainda não demos, isso ainda não. E é uma coisa que depois para mim eu achei muito estranha. Claro que é outro método de aprendizagem, mas achei muito estranho estarmos a aprender como é que as coisas são só por aprender e descrever sem perceber para que é que servem e como é que funcionam. Pois, já percebi. Bom, António, obrigada mais uma vez. Eu agora tenho que lhe perguntar assim, o que é que esta metodologia tem de diferente, não é? Que tipo de médicos estamos a formar aqui na Faculdade de Medicina da Católica? Eu acho que a Ana descreveu bem. São médicos que percebem porque é que as coisas funcionam e o que é que as coisas fazem. Porque, no fundo, a grande diferença deste curso, deste currículo, deste método de ensino, é que começamos a ensinar, eles começam a aprender desde o princípio as funções, o que é que são, o que é que as coisas fazem de uma maneira toda integrada. Portanto, usando o exemplo da Ana, um nervo. O nervo, eles aprendem de onde é que sai, para onde é que vai, mas também aprendem o que é que faz e que órgãos é que vão. E se calhar isso ajuda muito mais a fixar o trajeto do nervo do que ter que aprender de cor para onde é que ele passa. Mas eu acho que ainda mais importante que isso, porque o que nós queremos criar são médicos independentes. São pessoas que saibam pensar por si só, que consigam aprender o resto da vida. Todos nós reconhecemos, nas nossas profissões e sobretudo na medicina, que aquilo que eu estudei na faculdade não é que seja irrelevante, mas a medicina já mudou tanto que eu
quase que vivo noutro mundo daquele que quando eu me formei, e não me formei assim há muito tempo. Sim. Portanto, Não, mas eu queria ir um bocadinho mais tarde, mais daqui a bocadinho na nossa conversa, aos alunos que estão aqui, aos alunos que estão, e aos médicos que estão a ser formados aqui. Mas não resisto agora já a pôr. É óbvio que nós temos a ideia que os alunos de medicina são super inteligentes e conseguiram ótimas notas e, portanto, são miúdos muito bem preparados para o que quer que seja em termos de estudo, não é? Mas estes alunos precisaram de ter algumas características específicas para entrarem aqui? eu acho que o sucesso de qualquer projeto, e sobretudo um projeto destes, é como é que nós escolhemos os alunos. O sucesso de qualquer universidade mede-se pelo sucesso de quem de lá sai. E nós escolhemos os nossos alunos a dedo. Escolhemos a dedo com a capacidade académica que têm. Portanto, eles todos têm boas notas. A Ana aqui tem uma média que é quase estratosférica. Portanto, todos têm boas notas. Boa, é assim mesmo. E obrigatoriamente 85% do valor que têm da seriação para entrarem foi por notas do secundário. Mas depois nós usamos também um questionário motivacional para perceber porque é que eles querem vir estudar medicina. Porque é que eles querem este tipo de ensino? Porque não é só estudar medicina, e eu reconheço que isto talvez não seja para todos. Portanto, porque é que eles querem este ensino tão centrado neles que os faz trabalhar mais do que estar passivamente a receber informações? Porque é que eles querem vir para a Universidade Católica? Porque é que eles querem vir para uma faculdade totalmente nova? Isto são motivações importantes. E, por fim, todos fazem entrevistas. Que não são aquelas entrevistas clássicas que se vê na televisão de perguntas e respostas. São entrevistas com objetivos muito concretos. Ana, talvez possa dar uns exemplos. Sim, qual é que foi a que mais marcou? Sim, qual foi? Qual foi a entrevista mais... Nós assinamos, não podemos falar disso, mas... Nós não vamos usar os cenários para o ano. Pronto. Não, mas houve vários cenários completamente diferentes no sentido... Uma coisa muito prática que eu costumo dizer, porque há muitos candidatos que depois perguntam muito preocupados e as entrevistas, é que não vão avaliar nenhum conhecimento teórico, nada que nós não precisamos saber. É mesmo como é que nós comunicamos, qual é que é o nosso sentido ético, com coisas mesmo concretas. Dão-nos uma situação... Olha, uma que me marcou imenso foi um colega teu, tu já trabalhas como médica, um colega teu está numa festa contigo, mas tu sabes que ele está de chamada, pode ser chamada a qualquer momento, e tu vês que ele está a beber demasiado, o que é que tu fazes? É uma coisa por aí, para perceber como é que nós reagiríamos a situações diferentes. O que é que respondeu, Ana? Fiquei um bocadinho ali atordoada e depois ainda comecei a lembrar-me de coisas da minha vida pessoal, mas é uma daquelas coisas que não é que haja uma resposta certa, claro, é o pensamento que nós fazemos até chegar a uma resposta. E é mais por aí. Mas depois também havia situações com atores, ou, por exemplo, tenho muitos colegas que me disseram que tiveram uma situação que era dar notícias menos boas a uma família ou a um doente. Nós que ainda não sabíamos nada sobre isso, como é que nós... Só para avaliar como é que se nós estamos acordados em relação a essas situações. Nós estivemos aqui um bocadinho antes de começarmos este podcast a conversar com a Ana e a perguntar-lhe porque é que ela tinha escolhido este curso e qual era, no fundo, a expectativa dela em relação a estes métodos de ensino novos, etc. E a Ana contou-nos uma história interessante. Conte lá agora a sua experiência antes e a sua expectativa sobre isto. Ou seja, na verdade, o que eu quero perceber é se a Ana se encaixa no perfil que o António acabou de descrever, não é? Eu já desde o meu secundário, eu vinha de uma escola um bocado diferente, vinha da escola de Carcavelos, sempre andando nas bocas do mundo por ser inovadora e sempre fui desafiada a pensar um bocadinho para além daquilo que é a nossa educação tradicional. E acabei por no secundário me aproximar muito de certas iniciativas que me desafiaram a desenvolver o que é este sistema educativo, o que é que está mal e quais é que são as oportunidades que nós temos para melhorá-lo. E então acabei por me debruçar muito sobre o sistema educativo, sobre vários métodos que podiam realmente melhorar aquilo que é a aprendizagem em Portugal. E acabei por me debruçar muito sobre todos estes métodos, mas numa de, para os alunos do futuro, para as próximas gerações. Para os meus filhos, exatamente, etc. Para os meus filhos, para irmãos mais novos, era sempre aquilo que nós falávamos nos projetos. E depois,
Eu confesso que eu nem sequer queria abrir quando disseram que ia haver uma faculdade de medicina, nem sequer queria abrir o site, porque eu já sabia que me ia chatear e que me ia trocar todas as certezas que eu achava que tinha. E medicina era a sua escolha, de certeza? Sim, nessa altura já, claro que houve todo um processo preliminar tudo à volta, porque eu também gosto muito da parte de investigação e também foi uma das coisas que me fez querer a Católica, é também toda aquela ligação à investigação, porque eu não sabia muito bem, e depois lá percebi que medicina tem muitos ramos que nós podemos seguir e que não é necessariamente aquilo que nós achamos. Mas sim, medicina eu achava que estava certa e tinha já as minhas opções preparadas, primeira opção, segunda opção, estava ali feito. E eu sabia que ia entrar, porque eu tinha uma média relativamente bem, estava muito à vontade. E então, quando vi que ia abrir esta Católica, pronto, ok, vou ver. E quando comecei a ler no website tudo aquilo do método de ensino por PBL e muito mais prático e toda a ligação que se fazia, os blocos, a integração, fez totalmente diferença e eu pensei, pronto, ok, vai ser a minha perdição, cá vou eu meter-me nesta. E fui-me apaixonando cada vez mais que ouvia as pessoas falarem sobre o curso e ouvir os professores e toda a staff também apaixonados pelo projeto, fez toda a diferença e eu percebi, não, provavelmente é isto. Nós já vamos falar dos professores e de métodos inovadores de ensino, naturalmente, porque isto não é só a perspectiva dos alunos. Agora, António, não resista a uma pequena provocação. Na verdade, estes alunos são escolhidos a dedo para este correr perfeitamente. Claro, estes e todos os outros. Porque o que é importante... Sim, os outros escolhem pelas notas também. Não, todos os outros que vamos também é uma ter. escolha a dedo. A nossa aposta nesta faculdade é escolher todos os alunos a dedo. Primeiro, porque Muito queremos bem, que tenham sim. sucesso. Okay. E segundo, porque a medicina, como todas as profissões, mas talvez a medicina de uma maneira muito marcante, é uma profissão muito dura, muito exigente, que requer muito tempo, requer muito estudo, requer muito trabalho. E, portanto, ou nós escolhemos os alunos porque percebemos que eles estão convencidos que têm aquela vocação, que é aquilo que eles querem, e eles trazem a vocação, nós damos o resto, ou então podemos estar a ter pessoas que ficam um bocadinho defraudadas, como por vezes vemos noutras faculdades que entram só por notas e nunca avaliaram bem o que é que queriam. E isso é a última coisa que nós queremos. E depois a Ana estava a falar da investigação. O que nós queremos é que os alunos que saiam daqui consigam fazer aquilo que querem na vida. E alguns podem querer ser investigadores, e isso é uma grande ambição que eu tenho, que é gerar clínicos cientistas que possam fazer investigação, que possam trazer da cama do doente uma pergunta que depois resolvem no laboratório e depois devolvem à cama do doente, como também quer gerar alunos médicos que sejam médicos de família ao lado do doente, ao lado das famílias a vida toda, que não queiram fazer investigação, que queiram pura e simplesmente prestar assistência e que também é tão importante e necessário. O importante é que quem seja formado consiga fazer aquilo que quer na vida. E é para isso que nós estamos, que é para cada um descobrir a sua vocação e o seu caminho e segui-lo. E por isso é que nós temos que o escolher com tanto cuidado. Oh, Ana, isto não é assim um bocadinho irreal? Não é assim uma coisa meio utópica? Eu continuo a provocar, naturalmente, e portanto queria que a Ana também fizesse este papel aqui com o professor António. Eu sei que ele é o diretor da faculdade e que é senhor professor, etc. Mas enfim, aqui estamos à vontade. Não, claro. Todas estas ideias, muitas vezes nós quando as vemos no papel ou quando ouvimos alguém a falar, nós achamos, isto é tudo uma utopia, eles falam não e depois não isto acontece parece nada. lindíssimo e Sim, maravilhoso e ou quantas perfeito. vezes é que eu ouço, toda aquela coisa, desenvolver empatia, desenvolver comunicação, é tudo muito bonito, mas como é que se faz isso? Porque muitas vezes é assim que nós estamos habituados a desenvolver a empatia. Temos uma aula teórica em que o professor vem, nos diz empatia, tem assim, assado. Não, aqui não. Aqui não é assim, nós somos e isso é uma coisa que faz toda a diferença, desde o início somos desafiados com coisas concretas a desenvolver essas competências de um modo mais prático. É completamente diferente termos uma aula teórica sobre o porquê que a empatia é importante, porquê que a vulnerabilidade é importante ter-se em conta, do que termos à nossa frente um paciente numa situação simulada, mas que em tudo se aproxima de uma situação real, que realmente está a demonstrar essa necessidade de empatia, de nós nos preocuparmos com cada uma das suas características e nós termos que reagir, muitas vezes, sem termos às vezes ainda as ferramentas e estarmos nós mesmos a descobrir as ferramentas e melhorar e errar e receber feedback dos nossos colegas e conseguirmos assim melhorar-nos de uma maneira muito prática. Agora, eu diria que é fácil
é mais fácil moldar pessoas aos 18 anos para se adaptarem a modelos novos de trabalho, de estudo, etc. E os professores? Não têm uns assim meio chatos, meios que às vezes se enganam e que se esquecem que estão numa faculdade diferente? Isso foi uma coisa que me surpreendeu. Do género, não era uma coisa que me surpreendeu no sentido de não fazer sentido, mas uma coisa que me surpreendeu porque nunca tinha pensado nisso. No início, quando cheguei cá, deparei-me com professores que estavam completamente apaixonados pelo projeto. Acho que fez completamente diferença. Porque, lá está, muitas vezes temos aquela ideia, e eu vinha com colegas mais velhos de outras faculdades, porque há professores que também dão aulas noutras faculdades, a dizerem-me: o professor não sei quantos é muito exigente, e é muito mau, e não sei o quê. E depois eu cheguei e fui recebida por eles de braços abertos, com uma cara que eu não imaginava, por aquelas conversas do lobo mau que me contavam, e cheguei e pessoas completamente disponíveis a receberem-me de braços abertos, a fazerem brincadeiras comigo. E acho que é muito importante essa questão de serem apaixonados não só pelo que ensinam, mas pela razão pela qual ensinam e pelo método como ensinam. E nota-se completamente a diferença. Sim, António, é preciso um chip diferente para ser professor aqui? Enfim, eu imagino quem tenha uma experiência de alguns anos ou décadas a dar aulas numa faculdade de medicina tradicional, com o ensino tradicional. Não estamos aqui a criticar nada, a minha questão é só essa, é preciso um chip diferente, de facto, para de repente mudar a maneira de encarar os alunos, de olhar para as matérias, de avaliar os alunos também. Acho que o António está muito embrenhado nisto e sabe isto de cor e salteado e é uma das, com certeza, a primeira pessoa mais apaixonada por este projeto. Estou a falar da sua equipa docente, como é? Sim, mas acho que há maneiras de assegurar essa fidelidade a um método, essa fidelidade a um projeto novo. Sobretudo, o que eu acho que é difícil, e é sempre difícil, é integrar um projeto novo. Porque as coisas começam pequenas, mesmo que uma faculdade de medicina seja um bebê de 10 quilos que nasce, não é? Nós nunca podemos nascer pequenos, porque temos sempre que ter laboratórios, anatomia e competências. Não é possível nascer com uma sala de aulas, um professor e 10 alunos. Temos que nascer logo grandes. Mas ainda assim, somos novos, somos poucos. E esse aspecto da novidade automaticamente gera muita abertura nas pessoas. Portanto, mesmo os professores já muito habituados a outros métodos, já muito habituados a ensinar, são pessoas que naturalmente, quando vêm para aqui, têm uma abertura completamente diferente do que pessoas que vão para uma instituição que já está estabelecida. Que dúvidas em concreto é que lhe foram colocando à medida que o ano letivo foi correndo, se é que houve dúvidas? Acho que a maior dúvida dos professores é que eles estão eu ia dizer ensinar, mas acho que ensinar é a palavra errada. Eles estão a acompanhar os alunos em matérias das quais eles possam não ser especialistas. E eu acho que muitos professores sentem isso, veem isso com um bocadinho de medo. E uma grande aposta que nós fizemos, e eu acho que foi a aposta certa, porque o nosso Departamento de Educação Médica é muito forte e tem uma grande visão de como é que se deve educar, foi ensinar os professores a serem professores. Acho que nós temos uma grande tendência, sobretudo no mundo médico, que nós somos médicos e o ensino é uma coisa que se faz ali à parte e toda a gente sabe ensinar e é só pegar nos slides e ir para uma sala de aulas e ensinamos. E aqui tem que ser diferente. Aqui nós temos que formar as pessoas para educar, formar as pessoas para ser professores. Vamos ser mais concretos. Que skills é que... Enfim, já percebemos que a Ana se sente à vontade aqui, se sente à vontade com os professores que tem, aprende com os professores que tem, mas vamos dar um passinho atrás. Que skills é que estes professores têm que ter para funcionarem e para se adaptarem bem a esta metodologia O que nós ensinamos são competências de moderação, muito mais do que de ensino, didática de moderação, de como guiar um grupo, de como intervir sem censurar, de como ajudar os alunos a irem à procura de informação, de como os guiar na direção certa da informação, sem ter que necessariamente dar informação. Porque todo este método centra-se em que quem vai procurar informação e educar são os alunos. E os professores estão lá para gerir e assegurar que os objetivos são atingidos, mas não para dar a informação necessariamente. Depois temos aulas teóricas, que não são muitas, em que damos informação e complementamos. Mas os professores estão lá para ajudar. E eu acho que isso também automaticamente gera
esta proximidade que a Ana estava a descrever, de chegar e ter pessoas de braços abertos. Porque aquela distância que eu tenho de um professor que está lá ao fundo e eu estou na sala de aulas, desaparece. Porque estamos todos à volta da mesa, como estamos aqui, estamos todos a conversar e o professor só está a ajudar. Claro que o professor tem que ter presente quais é que são os objetivos, temos documentação, mas ainda assim o objetivo é ajudar e acompanhar muito mais do que ditar. Ana, isto é assim mesmo? Não vou pôr em dúvida o que diz o professor António. Não, é assim mesmo, mas... e bate muito num daqueles preconceitos que nós temos da medicina, que é o médico tem que ser aquela pessoa super erudita, que chega-se, vai exercer e sabe tudo de cor e salteado e que tem ali tudo presente. Nem isso faz sentido, em primeiro lugar, porque temos que eliminar essa ideia de que o médico é o super-homem e que tem que saber tudo de trás para a frente e de frente para trás. O médico tem que ser aquela pessoa que sabe como procurar as coisas e que sabe, ok, nesta situação aqui não sei como responder, o que é que eu vou fazer agora para alcançar e volto a si e vamos resolver este problema. E lá está, é muito aquela coisa de a medicina agora não vai ser a medicina daqui a 10 anos. E então eu acho que nós próprios valorizamos muito mais esta ideia de sermos nós a procurar e como é que nós vamos chegar às conclusões do que termos alguém que nos dá aquilo. Porque a ideia que fica é a matéria que sai para o teste, é a matéria que sai para o exame e pronto, e depois vocês vão de aplicá-la de alguma forma. Não sentimos esse desapego, não nos sentimos tão deixados. Então diga-me lá o que é que conselho é que daria, que skills é que acha que um aluno aqui nesta faculdade deve ter, enfim, ter aqui é um bocadinho relativo, não é? Mas em que é que quem se quer candidatar a esta faculdade deve pensar para ter sucesso e para conseguir vir para cá? Pensar, e o que vão desenvolver quando cá chegarem é muita autonomia. Nós acabamos por desenvolver muita autonomia porque lá está, por um lado não nos sentimos desapegados, não nos sentimos desamparados, temos muito esse apoio, mas também somos muito incentivados a desenvolver-nos por nós mesmos. Têm que ter flexibilidade e claro, mas isso é como em todo o lado, é dedicação e gostarem daquilo que estão a fazer acima de tudo, uma paixão. Tal como os professores, a paixão é muito importante. É. Bom, o resultado destes dois perfis, não é, que parecem quase perfeitos, foi bom ao longo destes meses de primeiro ano letivo, que ainda não acabou. Digam-me os dois. E não façam silêncios, por favor. Não, acho que funcionou muito bem. E depois, por outro lado, essa proximidade gerou uma interação, porque nós acabamos por termos um objetivo em comum, que é a nossa educação e o desenvolver deste método também. Ou seja, nós acabamos por ter também um papel muito ativo no sucesso disto, não é? Exatamente. E portanto sentem-se à vontade para dizer... Sem dúvida. Sim. A gente vai lá bater à porta do gabinete do professor António, o que é que se passa aqui? Vamos melhorar isto, ou isto aqui correu menos bem, vamos trabalhar. E é uma receptividade gigante, que no dia seguinte estamos juntos a trabalhar para melhorar essa situação. António, isto foi um mega elogio. Sim, é difícil bater esta. Exatamente. Mas acho que devo dizer que o resultado foi extraordinário e de certa maneira até cheio de expectativas, porque uma coisa é termos um projeto fantástico, termos um programa bom, termos pessoas dedicadas, e outra coisa é ver isto tudo a acontecer. E há aqui 3 aspectos que me marcam imenso. Primeiro é o que a Ana diz. O compromisso dos alunos e dos docentes em construir tem sido enorme. Tem sido enorme em fazê-los em conjunto. Desde virem bater à minha porta, ou à porta de outros, a dizer vamos mudar, a virem ao Conselho Pedagógico com sugestões, a ajudarem-nos a colmatar as dores de parto que todas as instituições têm e de como nos acompanharam nisso e não se puseram numa postura de queixarem-se, mas sim numa postura de construtivo. Foi muito importante, tanto professores como alunos. A segunda coisa, e que eu sou mentor e, portanto, tenho um grupo de alunos que vou acompanhando, é ver o desabrochar dos alunos. Porque, quer dizer, são 6 meses, não é assim tanto tempo, e ver como crescem, como se tornam autónomos, como se tornam cada vez mais adultos, num curto espaço de tempo, muito
Pulcana estava a descrever, de um método que fomenta a autonomia, que fomenta o crescimento, que fomenta que eles sejam eles próprios. E já tem um estetoscópio, isso é tão E que já tem um simbólico. estetoscópio. Isso é tão simbólico, e usam-no, certamente. Exatamente. Muito bem, bom, eu adorava ficar aqui na conversa convosco, mas vamos ter mesmo que terminar, já recebi ali um sinal do nosso produtor. E então, muito obrigada aos dois por terem estado connosco nesta conversa. É óbvio que na escolha de um curso não pensamos apenas nas matérias que gostamos mais ou na carreira que queremos ter pela vida fora, podemos também querer experimentar algo novo e diferente e apostar que isso nos tornará melhores profissionais e, claro, melhores pessoas. Escolhi ser médico, fazer a sua formação na Faculdade de Medicina da Católica, no Hospital Universitário da Luz, pode ser exatamente isso, como estivemos agora a ouvir. Obrigada, António, obrigada, Ana. Foi uma excelente e promissora conversa. Um dia destes, acho que me vou candidatar, ainda bem cá parar para fazer medicina. Não devia dizer isto logo. Enfim, para si que nos tem estado a ouvir, nós prometemos voltar com mais episódios deste podcast Quase Médico e mais novidades sobre este novo curso de medicina. Estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.